Esse filme de 1977 foi talvez o último dos grandes épicos clássicos sobre a Segunda Guerra Mundial. Um gênero que depois só ia ressuscitar lá em 1998, com Tom Hanks indo resgatar o soldado Ryan. E, curiosamente, foi sobre uma batalha perdida pelos aliados. Vamos colocar assim, pelo menos. Então, vamos logo pro front, né? Certo, Kowalski? Beleza, então vem comigo. Olá, amigos, estamos aqui para mais um Sextou, com o apoio da Embraer e da Guerra 33, né? A marca para vestir aí a nossa paixão. Bom, então olha só, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, pensa aí no Kowalski, né? E dá uma olhada na nossa loja, tem edição nova da Asas, que você pode comprar direto com a gente, tá? Esse filme é a mega produção anglo-norte-americana, Uma Ponte Longe Demais. A batalha é a Operação Market Garden, realizada pelos aliados em setembro de 1944, uns poucos meses depois do desembarque na Normandia. A concepção da operação foi toda do marechal de campo britânico Sir Bernard Law Montgomery. E a ideia era enfiar uma profunda cunha nas linhas alemãs de mais de 100 km de penetração, criando um ponto de travessia do rio Reno, com a captura de uma ponte intacta na cidade holandesa de Arnhem, devido às dificuldades impostas pelo terreno na Holanda, com a grande quantidade de cursos de água, não favorecendo grandes manobras terrestres e de forças blindadas. Era uma linha de avanço que poderia surpreender o alto comando alemão. E se a travessia do Reno fosse garantida em Arnhem, as forças aliadas poderiam rapidamente lançar uma ofensiva seguinte, penetrando no norte da Alemanha pelo oeste, na direção de Hanover e mais adiante Berlim. Era uma aposta, vamos dizer assim, muito arriscada e ousada, sem dúvida. Mas, talvez exatamente por causa disso, se desse certo, talvez a guerra na Europa pudesse ser encerrada antes do inverno seguinte. Talvez ela pudesse ser terminada ainda em 1944. O plano de Montgomery era dividido em duas operações menores, que juntas compunham a Market Garden. A primeira era a Operação Market, que era composta por um maciço lançamento de tropas paraquedistas, também com desembarques aerotransportados com planadores, que iam tomar uma sequência de pontes, as chaves do sucesso de toda a operação. No eixo, e aí me desculpem o meu holandês, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem. Envolvia nada menos de 4 das 6 divisões do primeiro exército aliado aerotransportado. Uma coisa como nunca se tinha visto antes, nem no dia D. Ao todo, mais de 41 mil combatentes faziam parte dessa força, combatentes dessa força aerotransportada. De fato, ela foi o maior assalto aerotransportado da guerra até então. E na Segunda Guerra Mundial, ela só ia ficar atrás da Operação Varsity, em março de 1945. Com os paraquedistas tomando as pontes, a Operação Garden era o avanço rápido de uma força terrestre aliada a partir do front no norte da Bélgica, tá? E como uma cunha avançando rápido, essa força terrestre ia então conectar uma a uma as pontes tomadas pelos paraquedistas, consolidando então o saliente ou o corredor, indo desde a fronteira norte da Bélgica até a margem norte do Reno, em Arnhem, como eu falei. Quebrou-se totalmente o dispositivo alemão nos Países Baixos, mas não se conseguiu o objetivo final. Então a operação fracassou no seu objetivo. Por isso que eu falei lá na abertura de uma batalha que foi perdida pelos aliados, tá? Agora, sobre as falhas e motivos desse fracasso, cara, meu amigo, isso é assunto discutido até hoje, inclusive em academias militares. Então agora vamos ao que interessa, o filme.
Meu amigo, vamos lá, não dá para fazer um filme simples de uma operação dessa. A gente falou do maior assalto aerotransportado feito até então, tá? Tinha que ser uma superprodução. Então, presta atenção, você está pronto para ouvir? Vamos lá. Obviamente, a produção fez uso de um monte de Douglas C-47. As cenas aéreas elas foram feitas nas primeiras semanas de setembro de 1976 e somaram o lançamento de cerca de 1.000 paraquedistas, além do lançamento pelo C-47 de cargas como na Operação Real. Esses C-47 usados no filme foram reunidos pela empresa do produtor do filme, Joseph Levine, e incluíram 2 aviões que tinham sido da Força Aérea Portuguesa, 2 de uma empresa baseada em Djibouti, na então Somália Francesa, 3 da Força Aérea da Dinamarca e 4 da Força Aérea Finlandesa. 11 C-47 reais, tá? É, mole, pois é. Além disso, foram usados 4 T-6, que representaram em diferentes momentos tanto caças aliados norte-americanos quanto alemães, tá? Esses 4 T-6, 2 foram alugados, eram particulares, e 2 foram da Força Aérea Holandesa, tá? E no filme, todos eles foram pilotados por aviadores do Aeroclube de Gilde-Regen, que também forneceu um Auster 3, que aparece no filme como um Auster 5 militar. Foi ainda usado um Spitfire 9, emprestado pelo proprietário Patrick Lindsay, que no filme aparece como um Spitfire de reconhecimento. E nas filmagens, quem pilotou ele foi o campeão mundial de acrobacia aérea de 1974, o galês Neil Williams. Bom, e tem os aviões por trás das câmeras, né? Os aviões que serviram como plataformas de filmagem. No caso, os principais foram 2 Piper Aztec, tá? Que foram especialmente modificados, com vários pontos de visão de câmera e tal, mas foram usados também 2 Cessna 172 e um helicóptero Alouette. E se você gosta de números, tem gente que é doido por números, então anota aí. A equipe de figurinos confeccionou mais de 2.000 trajes, mais de 100 dublês trabalharam no filme, mais de 820.000 metros de película foram filmadas, num total de mais de 500 horas de filmagem. E tem muitas histórias deliciosas dentro da história desse filme, mas não dá para eu falar de todas. A melhor para mim é essa aqui, presta atenção. Na cena de decolagem das tropas aerotransportadas, olha bem, presta atenção, tá? Porque você vai ver que aparece um paraquedista britânico segurando uma galinha. Isso, uma galinha! Bom, o lance foi real. Esse oficial era o oficial de suprimentos do 10º Batalhão Paraquedista, o tenente Joseph Winston Pat Glover. Tempos antes da Market Garden, quando as tropas estavam treinando para ela, Glover libertou uma galinha de uma granja numa aposta se as galinhas sabiam voar. E ela virou o bicho de estimação dele e mascote do batalhão. Ganhou até nome, Myrtle, tá? E fez um monte de saltos com Glover nos treinamentos entre julho e setembro de 1944. O Glover, inclusive, adaptou uma mochilinha para ela saltar com ele. Então, na Market Garden, a Myrtle embarcou no C-47 com o Glover e saltou com ele em combate real, em Arnhem, em 18 de setembro, como parte da 4ª Brigada Paraquedista da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica. É sério, meu amigo, a galinha foi à guerra. Infelizmente, ela morreu no dia seguinte, 19 de setembro, atingida pelo inimigo. Mas, olha só, ela foi enterrada pela tropa como um dos seus, incluindo o distintivo de combatente paraquedista. Foi escrito um livrinho sobre as peripécias da Myrtle, do ponto de vista da galinha. E a cervejaria Everard's tem
uma cerveja especial, né, uma daquelas cervejas especiais, batizada em sua homenagem. A história de Myrtle consta ainda na obra básica sobre a Market Garden, o livro Uma Ponte Longe Demais, de Cornelius Ryan, que, como você pode ter sacado, foi a base do roteiro do filme. E a equipe desse filme foi estelar, em todos os sentidos. A direção foi do mestre Sir Richard Attenborough, que na verdade no início não estava muito afim do projeto não. Na época o Sir Richard buscava financiamento para realizar o seu filme Gandhi, que era a sua prioridade, mas ele não estava tendo muito sucesso. Então o produtor Joseph Levine lhe propôs um acordo. Ia viabilizar Gandhi financeiramente se Sir Richard aceitasse o convite de Uma Ponte Longe Demais. Uma vez aceitado o projeto, o Sir Richard, era típico dele, mergulhou de cabeça. Por exigência dele, o filme sobre a Market Garden foi o primeiro do cinema em que muitos dos atores, antes do início das filmagens, passaram uma temporada num campo real de treinamento militar. E durante as filmagens, os extras e soldados participantes foram acomodados num alojamento militar para viverem o clima. Nesse ponto, aliás, o Sir Richard e o resto da equipe, além dos consultores militares normais, se cercaram de diversos dos militares, os caras reais que tomaram parte na operação, e muitos deles que estavam sendo representados por atores no filme. Teve ainda o ator Dirk Bogarde, que vive o tenente-general Browning, que na época da guerra era da inteligência militar britânica e foi enviado para Arnhem durante a operação. Outro veterano da Market Garden foi o autor da trilha sonora do filme, John Edison. É mole! Pois é, os caras tiveram no troço e fizeram um filme sobre. Além de Dirk Bogarde, o time principal de atores tinha nomes como Sean Connery, Gene Hackman, James Caan, Michael Caine, Elliot Gould, Anthony Hopkins, Sir Laurence Olivier, só para citar assim, né, o crème de la crème. Diz a lenda ainda que o trabalho de Sir Richard no filme se estendeu por 2 anos, 24 meses, durante os quais, sem férias ou descanso, ele trabalhou uma média de 18 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando tudo terminou, Sir Richard dormiu por 3 dias numa soneca só. Dá pra entender, né? Não foi à toa. Uma das cenas mais desafiadoras foi, claro, a do lançamento dos paraquedistas, com um monte de C-47 em voo. Sir Richard sabia que era uma daquelas cenas que só se faz uma vez, não dá pra ficar pedindo, vamos repetir, entendeu? Então o que ele fez? Para ter certeza que ele ia conseguir ter as imagens que ele desejava, perfeitas, ele fez essa tomada, né, de filmagem da frota de C-47 lançando os paraquedistas com um total de 19 diferentes câmeras filmando simultaneamente toda a operação aérea de lançamento das tropas. Bom, como eu disse, tem mais um monte de coisa que eu gostaria aí de contar para vocês. Claro, tem lá o lance dos erros, entendeu? Por exemplo, os C-47, eles estão pintados num tom de um marrom esverdeado amarelado, entendeu? E o correto seria o olive drab, que todo modelista conhece, entendeu? De modo similar, os Panzer Leopard estão pintados inteirinhos em cinza claro, com as cruzes alemãs nas laterais das torretas, o que está tudo errado pelas divisões Panzer no teatro de operações europeu, e que elas tinham, os tanques geralmente tinham uma camuflagem de tons escuros de verde, marrom, cinza, amarelo e até marrom avermelhado, entendeu? E alguns outros detalhezinhos, não é, Kowalski? Pois é. Mas, na boa, nada que eu acho que comprometa esse clássico, tá? É um clássico, tá? Sem dúvida nenhuma. É um daqueles filmes que você tem que assistir. Então, tá anotado. Uma Ponte Longe Demais. Quase 3 horas de filme
num dos maiores épicos da Segunda Guerra Mundial. Imperdível, tá? E aí, ó, obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. Aviação, História e Cultura, de qualidade no YouTube. Não deixe de dar aquela sua curtida, né? Se inscreva, convida os amigos, manda suas sugestões. Esse espaço é seu, é do Kowalski, é nosso, eu sempre falo isso, você já sabe. E dá uma passada para ver as novidades na nossa loja e na do Hangar 33. Sempre tem coisa boa para se ver. Um abraço e até a próxima!